Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou apresentando para vocês aqui mais um vídeo sobre OE e o tema de hoje é o seguinte: é usando o OE como base para um sistema de inteligência de perdas. E quero fazer uma pergunta desafiadora, que é a seguinte: você sabe quanto custa, seja em horas, seja em toneladas, seja em reais, 1%, ou seja, um ponto percentual do OE do mês da sua linha de produção? Ou seja, uma pergunta provocativa que a gente vai buscar uma resposta agora baseada no exercício. Pessoal, a questão é a seguinte: OE, eu praticamente só vejo as empresas fazerem a exibição do OE, o cálculo de OE, usando aquilo que eu acho que é o conceito mais abstrato, que é o uso do percentual, OE em percentual. E eu entendo, baseado na minha experiência na indústria, de que um profissional da área de mecânica, por exemplo, da manutenção, ele está muito mais interessado em conhecer qual que é o impacto do OE no tempo perdido. Um profissional da produção está mais interessado em saber qual que é o impacto em volume de produção, e assim uma liderança, gerência, área financeira, estratégica da empresa está muito mais interessada em conhecer qual é o impacto do OE nas suas margens, no seu faturamento. Portanto, cada vez mais que nós caminhamos para a direita, a gente deixa esse conceito mais abstrato e vem para uma aplicação mais prática e mais concreta. Quero apresentar aqui um estudo de caso, então vamos tratar aqui de uma situação em que você tem um OE de 72,7%. Esse OE é resultado da multiplicação das taxas de disponibilidade, performance e qualidade. E eu vou colocar aqui como premissas o seguinte: essa linha de produção, num determinado mês, produziu com qualidade 20 mil toneladas, eu estou chamando de A. O tempo programado, ou seja, tirando já do tempo total, o tempo solar, aquela fatia do tempo em que não houve programação de mão de obra, de carregamento da máquina, tempo programado 700 horas. O tempo efetivamente trabalhado com qualidade, ou seja, dessas 700 horas, quanto tempo a máquina esteve trabalhando e esteve produzindo produto com qualidade. Total de 508,7 horas, eu estou chamando de B. Pessoal, a chave para a gente navegar nas várias unidades de medida do OE é esse aqui, ó. É o que eu chamo de produtividade líquida com qualidade. Ou seja, é fazer a divisão do volume de produção com qualidade pelo tempo efetivamente trabalhado com qualidade. Então, essa taxa, que neste caso é em tonelada por hora, essa taxa é o mecanismo da gente fazer a conversão de unidades, seja quais forem. Então vamos prosseguir. Então eu trago aqui a representação típica, né, do OE por barras. Então eu tenho aqui um tempo programado de 700 horas. Eu já tinha informado que a minha taxa de disponibilidade era de 90%, logo a minha perda de 10%, de 700 igual a 70 horas. E eu vou trazer aqui então, pessoal, nos próximos slides, essa mesma tabela. O cálculo em percentual, então, é a perda 70 dividido pela barra anterior de 700, 10%. Se eu quiser expressar essa perda em horas, é só eu subtrair 630, que foi o tempo efetivamente trabalhado, pelo tempo programado, 70 horas. Se eu quiser converter isso aqui em toneladas, eu preciso daquele fator que nós calculamos no slide número 4, no slide anterior, 39,3. Eu tenho a minha perda equivalente em toneladas. Se eu quiser saber a minha perda financeira, aqui eu estou fazendo um exercício considerando uma margem fictícia de R$10 por tonelada. Eu multiplico essa margem, ou essa premissa financeira, pelo volume de produção,
eu tenho a minha perda financeira. Então veja que eu consigo navegar de percentual para horas, para toneladas, para uma perda financeira. Seguindo esse mesmo critério, essa mesma metodologia, vamos quantificar as perdas por performance. A relação é muito parecida, ou seja, se a minha taxa de performance é 85%, significa que eu perdi 15%. 15% da barra anterior, 94,5 horas, e fico aqui com 85% da barra anterior, 535,5 horas. De novo, percentual é essa porção de perda dividido pela barra anterior, 15%. A perda em horas já está dada. O equivalente em tonelada é o tempo perdido vezes a produtividade. E a premissa financeira segue o mesmo critério. Repito isso para a qualidade. Então, está aqui, mesma estratégia, né? Mesma abordagem. E finalmente, pessoal, a resposta de ouro, ou seja, a resposta dourada é isso aqui. Ó. Eu tenho essas 4 dimensões, então eu tenho perda em horas, perda em percentual, perda em tonelada e perdas financeiras, com relação à disponibilidade, com relação à performance e com relação à qualidade. Se você estiver examinando essa tabela, você pode pensar que eu cometi algum erro aqui, porque eu estou apresentando aqui uma perda percentual de 13,5% e não de 15%, que é o que falta aqui para 100. Aqui não é uma perda de 5%, que não é o que está faltando aqui para 100. Por que isso acontece, pessoal? Porque esse 10% é os 70 horas dividido pelo meu tempo programado de 700. Então, ele coincide. Agora, quando eu pego 94,5 horas e divido por 700, eu tenho 13,5, não tenho 15%. Quando eu pego 26,8 horas e divido também pelos 700 horas, que é o tempo programado, eu chego em 3,8. Então, as demais informações aqui todas pegando das páginas anteriores. Esse aqui é o somatório das perdas. Logo, se eu dividir cada uma dessas linhas pelas minhas perdas de OE, ou seja, 100 menos o OE, e o OE de 72,7, significa dividir tudo isso daqui por 27,3% de OE. Logo, eu chego à conclusão que cada ponto percentual, cada 1% de OE que eu ganhar, significa 7 horas, significa 275,39 toneladas, e cada ponto percentual significa R$ 27.539 de margem nesse nosso exemplo. Pessoal, tá aí. Queria dar essa visão, então, bem prática, bem objetiva, bem gerencial, para que a gente possa usar o OE realmente como a base de um sistema de inteligência de perdas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, deixe seu comentário e deixe aí seu feedback. Valeu!